Todo mundo feliz e animado aí ou não? Sim, uau! Eu estou feliz e animado por tantas coisas que o Senhor tem feito e saindo de uma conferência maravilhosa do The Global Leadership Summit. Quantos estiveram aqui? Aí, tem alguns aqui. Eu sinto muito por você que não veio, né? Verdade. Meu Deus, foi algo assim sobrenatural mesmo. Cada história assim. Quando você muda a sua visão, tudo muda na sua vida, né? A hora que você enxerga algumas coisas, mudou. Teve alguém que veio aqui, um irmão nosso, ele trabalhava na Águas, e ele veio a um summit, e ele viu aquelas grandes visões, e ele falou assim, puxa, olha, eu posso fazer algo maior do que o que eu estou fazendo, e ajudar mais pessoas, e fazer coisas incríveis. E ele disse, eu sou um semi-analfabeto, mas eu vi aquele summit, porque tem muita gente que acha que o summit é esse tipo de negócio assim para empresário, tal, aquela cultura lá em cima, tal. Então, e ele veio, e o summit alcança todas as idades, todas as áreas de influência, e ele mexe muito com quem vem. E aquele senhor, ele disse assim, aí eu estava trabalhando na Águas, eu pedi as contas. Juntei o dinheiro que eu tinha, vendi mais algumas coisinhas, comprei um caminhão e uma retroescavadeira. E aí sabe o que eu fiz? Eu abri lá uma empresa de demolição, de reforma. Todo mundo quisesse me contratar, precisava de um caminhão e de uma retroescavadeira, lá eu estava. E ele foi então para uma cidade aqui no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, que teve outro que foi para o interior de São Paulo. Ele foi aqui para uma cidade e lá ele começou a prosperar, mas ele sentiu um segundo chamado e hoje ele é empresário e pastor em uma igreja também. Você viu? Quando alguém mexe, e eu vi quantas pessoas estavam falando, eu estava aqui na fileira bem da frente, tinha bem ali uma jovem senhora, e ela estava dizendo, pastor, esse ano eu vim aqui e eu abri o meu negócio novo, e posso ver que eu não abri negócio só por um negócio, eu abri um negócio para abençoar pessoas também, e abençoar na economia da cidade, e ela estava me contando a visão que ela ganhou fazendo o Summit. Então, meus irmãos, não percam essas oportunidades, eu sinto muito por você, tinha muita gente aqui, eu não estou falando isso porque, eu acho que é o tipo de reclamação, não, nós passamos ao nosso limite de inscrições, nós fizemos mais do que propomos fazer, e se tivesse deixado aberto, ia mais do que isso que a gente fez. Veio muita gente aqui, para você ter uma ideia como isso é poderoso e faz a visão crescer. Nós tínhamos 62 pessoas do Ministério Público Estadual, 100 pessoas só da Águas, então só esses dois grupos, você já vê quantas pessoas deram. Nós tivemos um grupo aqui de 17 pessoas, aqui da Plaenge, foi bênção demais. Eu estou dizendo isso no começo dessa mensagem, por quê? Porque uma grande visão, uma visão celestial, muda tudo na vida de alguém. Você já foi chamado para prestar conta do que você está fazendo? De alguém diz que chamou você e fala, vem cá, você precisa prestar contas aqui, por que você está fazendo isso? É uma coisa que não é muito agradável, né? Alguém chamar você para dizer, por que você está fazendo isso que você está fazendo? Isso acontece desde quando a gente é pequenininho, né? Que os nossos pais vão lá e falam, vem cá, o que está acontecendo? Por que você fez isso que fez? Pois é, o apóstolo Paulo, ele também foi chamado certa vez, e aqui a gente vai começar a conviver com a história desse apóstolo maravilhoso, e guarde isso no seu coração, porque quando terminar esta mensagem, eu tenho certeza que você se tornará, se apropriar da palavra de Deus, um líder visionário, mesmo que você não ache que você é um líder, né? O pastor Gilson já fez alguns testes aqui, e é legal quando você vê isso, né? Por exemplo, quantos líderes nós temos aqui? Levante as mãos. Quantos líderes? Tá. Quem ficou de mão baixa não está liderando nem a sua própria vida, é isso que eu entendo? Não? Você não lidera nem a sua própria vida? Quer ver quantos pais nós temos aqui? Levante as mãos. Já temos mais mãos levantadas do que quando eu pedi. Quer dizer que você não lidera nem na sua casa. Você nunca liderou o seu filho, porque liderança é o quê? Influência.
Se você não entender que você tem influência, você não vai influenciar nem dentro da sua casa. Já perdeu o propósito até de ser família. Todos nós somos chamados, como foi pregado aqui no domingo passado, para sermos, não é para fazermos alguma coisa, para parecermos luz, não. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, no sentido justamente de influenciar. E o apóstolo Paulo era um grande influenciador. Ele então estava ali, ele tinha que prestar contas diante de um tribunal, e a questão era mais religiosa do que uma questão legal, né? Alguns religiosos inventaram algumas coisas lá, mais do que uma questão legal, era uma questão religiosa. E ele estava naquele tribunal, e ele foi, e o rei Agripa queria ouvi-lo. E Paulo estava tão pronto para expor tão bem o porquê de suas ações, que aproveitou até a oportunidade que era aparentemente negativa, para anunciar a crença em Jesus, a sua fé em Jesus, a razão de sua fé. Isso porque, como o próprio Paulo diz, porque ele teve uma grande visão celestial, que transformou e mudou sua maneira de viver. E hoje nós vamos aprender nessa visão celestial, que há quatro revelações, quando a luz de Deus vem sobre nós e nos faz enxergar o que não enxergávamos antes, o que não enxergamos sem Ele, e que agora podemos enxergar nele. 4 revelações então. Primeira revelação é que Ele revela o engano. Segunda revelação, revela o invisível. Terceira revelação, revela o propósito. Quarta revelação, o engano, o caminho, o passo a passo até. Você vai dizer assim, oh, será que é? Então nós vamos ver isso agora. Atos 26, 4, 14. Se você quiser acessar a sua Bíblia, ou está com a Bíblia de papel, Atos 26, 4, 14. Então, a visão começa revelando o engano. Preste atenção, o apóstolo Paulo, ele tem uma vida antes dessa que nós conhecemos, de pregador do Evangelho, de apóstolo de Jesus. Perceba só. Bem, eu tinha imaginado, olha Paulo falando, vamos acompanhar a história aí. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Uau! Versículo 11 agora do capítulo 26. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu os persegui. Sobre o quê? Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Esse é o grande engano em que Paulo vivia. E ele pensava que estava fazendo exatamente o que era a vontade de Deus. Agora olha o que acontece. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. A visão celestial revela o engano. Paulo, ele era letrado no judaísmo, pertencente à mais rigorosa seita,
a dos fariseus, principalmente no que dizia respeito a conhecer a palavra, aquilo que se tratava da lei de Moisés. Ele alcançou notoriedade, segundo o próprio relato dele, desde criança, por causa do seu conhecimento e prática na religião. Ele, por causa desse conhecimento grande dele, ele estava tão convicto, mas tão convicto, que ele fez tudo aquilo que nós lemos que ele fez. Ele prendia, ele torturava. Quando era para votar assim, vocês acham que eles devem viver ou devem morrer? Paulo sempre fazia assim, morrer, morrer. Ele sempre condenava os cristãos pelo voto à morte. Mas aquilo que ele cria, estar fazendo a favor de Deus, inclusive matando cristãos, ele estava fazendo contra Deus e contra o seu povo. Esse é um engano que muita gente pode ter. Muitos estão enganados a respeito de quem é Deus, mesmo conhecendo sua palavra. Olha que coisa interessante. Veja só, que eu não estou falando daquele que desconhece o Deus a quem nós servimos, ou que os judeus conheciam e serviam. Eles tinham o Deus de Israel era Deus, o Deus verdadeiro. E aqueles homens, eles conheciam a palavra e pensavam estar cumprindo a palavra e fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas era um engano, um grande engano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem algo na sua vida que você fala, não, isso aqui eu tenho plena convicção, certeza. E aí você começa a se levantar contra tudo aquilo que você acha que é perfeito, que é o certo, que é correto. Tem alguma coisa na sua vida que leva você a achar que você é mais importante, ou sabe mais que as outras pessoas? Ou tem sempre a resposta certa, e você sempre é o dono da verdade? Tem algo assim em você? Lendo aqui o que Paulo pensava e como ele foi treinado nas Escrituras e fazia o que fez e estava totalmente enganado, bate no meu coração um grande temor. Um grande temor. Eu posso estar em nome de Deus fazendo algo que Deus não mandou eu fazer. Eu posso estar em nome de Jesus e estar fazendo algo que não tem nada a ver com Jesus. E por isso que a outra revelação é muito importante. Se Deus revela o engano, Ele também revela o invisível. Veja lá o versículo 15. E disse eu, quem é, Senhor? E Ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia a palavra de Deus, Paulo conhecia como poucos conheciam, mas Paulo não conhecia o Deus da palavra. Há um perigo muito grande quando nós confiamos na nossa cognição, sabe? Cabeça humana, e deixamos de buscar a Deus. Quantos que são super conhecedores, pessoas admiráveis, que às vezes a gente chega a chamar de gênio, já se desviaram ou distorceram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela o invisível quando o Deus do invisível está presente em nossas vidas. Veja, Jesus diz a Paulo, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Veja que o conhecimento de Deus é para a vida inteira. Ele conheceu, ele viu algo que foi impactante no caminho à cidade de Damasco. Ele viu uma luz muito forte, a sua visão ele ficou cego por um tempo, e foi tão forte aquela voz que falava com ele, mas ele não ficou apenas naquela experiência com Deus, ele prosseguiu em conhecer o Senhor,
E ele prosseguiu em ouvir a Deus, em estar em comunhão com Deus. E a minha pergunta para você é: você tem comunhão com Deus? Há um perigo muito grande, e principalmente nesses tempos que caminhamos para o final, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. É o que nos adverte a palavra de Deus a respeito desses tempos. Há tanta coisa acontecendo, que você fala, não é possível, isso aqui tem que ser de Deus. Mas nós somos guardados pela palavra de Deus, e nós somos guardados pelo Deus da palavra. Porque senão nós incorremos o risco de interpretar a palavra de Deus segundo cada movimento que surge. Nós abandonamos o que não deveríamos abandonar. Nós abandonamos aquilo que deve continuar sendo nossos fundamentos. Nós abandonamos as antigas veredas para começar uma nova e reinterpretar uma porção de coisas que Deus não nos dá autorização na sua palavra para fazê-lo. Deus está à sua espera, meu irmão, minha irmã, para que você tenha mais intimidade com Ele. A gente está aprendendo aqui, tivemos uma série sobre a oração que Jesus nos ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso. Mas até ela pode virar uma reza sem sentido. Se eu só falar decorado, Pai Nosso está no céu, santificado, amém. Vamos lá. Parece que a oração do Pai Nosso em algumas bocas virou um tipo de um negócio motivacional. Ainda bem que a palavra de Deus foi exposta aqui, no poder do Espírito Santo, para que nós entendamos o que significa cada frase. Porque quando Jesus adverte os fariseus a respeito da sua vida religiosa, Ele não diz, porque afinal de contas ali é uma tríade que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando sobre o dar esmolas, sobre o como se dá esmola, como se ora, e também como se jejua. E ele estava dizendo que o grande problema não era que os fariseus faziam orações de conteúdos errados. Não, eles tinham muitas orações que eram extraídas da palavra de Deus. O problema era a motivação deles, eles faziam aquilo para serem admirados pelos homens. E aqui está algo em que nós precisamos prestar bastante atenção. Depois de Jesus ter os alertado sobre isso, ele justamente começa a sua oração dizendo: Pai, Papai nosso, de intimidade. Deus, para você andar segundo o que Deus quer para a sua vida, você tem de ter intimidade com Ele. Porque senão você vai ser conduzido por qualquer coisa. Eu vi aqui uma jovem no Summit, e ela era uma milionária hoje, ela é da área de cosméticos, e eu fiquei impressionado do número de nãos que ela ouviu na história da vida dela. Ela tinha um projeto, tinha um plano, e ela queria ajudar as pessoas, ela não queria só ganhar dinheiro. Ela queria ajudar as pessoas, porque ela tinha um sofrimento, e ela queria ajudar as pessoas que passavam por aquele sofrimento, a se verem livres daquele sofrimento. O propósito dela não era só comercial. Claro que ela tinha que levantar o seu sustento e tudo mais, mas ela queria, e ela ouviu uma porção de nãos. Mas quem a sustentou naquele caminho? Foi exatamente aquela frase, quando ela disse assim: de muitas pessoas, eu ouvi um não, mas dele eu ganhei uma convicção. E é assim, quando você ganha, quando você percebe, a visão de Deus vem e quebra o engano de Paulo. Quando ele enxerga quem Deus é, ele percebe: estou enganado, a minha vida está errada, não é por aí não. Eu conheço a palavra, eu sou um religioso, sou admirado por religiosos, sou um príncipe da religião, mas não é isso que Deus quer de mim. E agora Ele abriu os meus olhos, eu vi o invisível, o que eu não conseguia ver pela minha cognição, por tanto ler a palavra, de tanto ler a palavra. Agora eu vi, porque Deus teve misericórdia de mim e me revelou o invisível.
Meu irmão, por que você vive a vida que você vive? Qual é o seu porquê? Por que é que você faz o que você faz? Essa é a questão aqui. Será que você não está vivendo num grande engano? Qual é o seu conhecimento de Deus? Como anda a sua intimidade com o Senhor? Você se alimenta da Bíblia dos outros? Deixa eu explicar isso. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudá-la. Eu preciso ter fome dela. Eu preciso descobrir aquelas verdades. E não simplesmente vir aqui aos domingos ou acessar a escola do discípulo, que tem tanta coisa boa lá, da palavra de Deus. Mas se eu fizer aquilo sem querer conhecer o Senhor da palavra, são coisas vazias, não tem sentido. O nosso Deus é um Deus relacional e afetivo. Ele quer se relacionar com você, porque Ele tem afeição por você, Ele tem amor a você, Ele ama. Ele não quer ser um Deus de uma religião sem sentido. Ele quer ser o seu Pai, que quer mostrar para você o propósito de vida que Ele tem para você. E aí então vem justamente essa próxima e grande revelação da visão celestial de Paulo. Veja lá, revela a missão. Veja o versículo 17: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Quer dizer, livrou, deu livramento do povo e também dos gentios, e ele então agora envia, para quê? Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados, pela fé em mim. E aí Paulo termina, depois de ele estar falando o que Jesus deu para ele como missão, ele termina dizendo: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando Jesus se revela a Paulo naquela visão sobrenatural, fica evidente que ele devia mudar a rota, mudar de rota totalmente, fazer uma conversão radical, seguir outro propósito. 2 pontos ficam claros, eu posso ver aqui na revelação da missão: a identidade de sua missão, Paulo se tornaria ministro e testemunha das obras de Deus, e a visão focada na missão, que era pregar aos gentios, abrindo os olhos da mente. Amados irmãos, todos nós estamos aqui juntos, mas nós não estamos aqui juntos só para de repente fazer um negócio assim que a gente sai daqui, vem o culto, sai tudo que não presta, agora eu vou viver, vou conquistar minhas coisas, como se fosse uma sessão que você tira tudo que é ruim e pega o que é bom. Não, a gente não vem aqui para isso, a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente vem aqui para estudar a sua palavra, a gente vem aqui para perceber o que Deus quer para nós, porque meu irmão, minha irmã, Deus tem um propósito através da sua vida. Sabe por que poucas pessoas levantam as mãos quando diz quantos líderes nós temos aqui? Porque você não percebeu ainda a sua verdadeira identidade. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, a origem sua está em Deus. Ele te escolheu lá antes da fundação do mundo, Ele fez se conhecer a você nesse tempo que se chama hoje, Ele te deu uma identidade, Ele te chamou não para ser uma criatura qualquer, Ele chamou você para ser filho, e como filho, Ele tem um propósito para a sua vida, dia após dia, a cada momento, Ele tem um propósito para a sua vida. Não é ficar assim, vou lá na igreja, alguém vai orar por mim, eu dependo tanto das pessoas, está tão difícil ir no domingo, ou vamos fazer tal coisa, não consigo nem. Deus tem um propósito para a sua vida, que é muito maior do que você imagina, muito maior do que você. Eu não estou falando aqui das coisas dessa terra, porque elas vão passar, meu irmão, minha irmã.
Estou falando de coisas espirituais, sobrenaturais, lutar por aquilo que permanece para sempre, abençoar as vidas aqui, você viver com propósito. O que está precisando de mim? Eu quero fazer, eu quero servir. Eu quero ajudar o órfão, eu quero ajudar a viúva, eu quero ajudar o pobre, eu quero ajudar na família ucraniana com um pouquinho que tem, mais algum serviço que eu preciso fazer. Eu quero cumprir a nossa missão. A missão de nossa igreja, né, que está escrito aí, é tão clara. Uma missão tríplice: para cima, glorificar a Deus; para dentro, edificarmos uns aos outros; e para fora, anunciar Jesus como Senhor e Salvador, fazer Jesus conhecido. Nossa missão é tão clara, e que lindo é você conhecer que você existe para isso, para a glória de Deus, para edificar uns aos outros, para anunciar Jesus. Essa é a nossa missão, enquanto família aqui, hoje, nesse momento. Nós temos calcado nessa missão uma visão muito clara. A nossa missão enquanto igreja para ir, é claro, Jesus não deixou uma coisa meio obscura assim. Olha assim, como você falou ontem, Felipe, olha só, eu tenho uma sugestão para você. Gostei daquela. Tenho uma sugestão para você, talvez vocês aceitem essa sugestão. Não, não é assim não. Jesus deixou bem claro. Ele disse para nós: façam discípulos. Façam discípulos. E o nosso desejo é fazer isso. Nosso desejo é fazer discípulos e cuidarmos bem de cada um daqueles que nós alcançarmos. Por isso que nós temos pequenos grupos, porque aqui você vem, fica numa pequena multidão aí, entra aqui, sai daqui, talvez as pessoas não saibam nem o seu nome, quanto mais o que você está vivendo, quanto mais qual é a luta que você está passando. Quando você tem um pequeno grupo, e muita gente diz, pequeno grupo, teve até alguém que contou aqui uma vez o testemunho, que ele achava que pequeno grupo era o pequeno grupo da fofoca, né? Ficar todo mundo fofocando da vida um do outro. Até que ele entrou num pequeno grupo e percebeu a bênção que era um pequeno grupo. É claro que um pequeno grupo vai ter problemas, vai ter dificuldades. As pessoas não são perfeitas. Você é perfeito? Se você fosse, você nem estaria aqui. Você já teria sido levado para o céu, você teria sido arrebatado, seria o segundo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. É por isso que a nossa frase identitária, a frase que nos identifica é justamente apaixonados por Deus e apaixonado por pessoas. Vamos cuidar uns dos outros, vamos viver com propósito, vamos servir, vamos se importar com o que está acontecendo, vamos nos importar. A gente vê aqui aquele vídeo do projeto Nova Transforma, aquelas meninas, elas não tiveram ajuda de ninguém até então. Meninas que tiveram gravidez precoce, que não sabiam o que fazer, até que alguém com uma visão de Deus disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar, e está ajudando, está influenciando, e através da influência de alguém, aquela moça começou a acreditar em si mesma, e ela já está disposta a influenciar outros, porque nós somos chamados para sermos influência, nós somos influenciadores. E que tipo de influenciadores nós estamos sendo? Essa é a nossa missão. E a quarta revelação é que ele revela o caminho. Antes, versículo 20, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco. Onde foi que ele teve a visão? Em Damasco. Lá mesmo já começou a anunciar. E depois aonde que ele foi? Em Jerusalém. E depois ele foi por toda a terra da Judéia. E aos gentios anunciou o quê? Que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus,
ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Olha só, eu vejo assim Paulo bem claro as coisas. Olha, eu tive uma visão, Deus revelou que eu estava enganado, e eu descobri que há algo por trás das coisas que não se vê apenas pela cognição, apenas pelo estudo frio da letra. Eu descobri que há um Deus que mostra o que está ali, mas que ainda não foi revelado, que precisa ser iluminado. Já está ali, mas está no escuro. E Deus colocou luz sobre aquilo, e foi revelado a mim. E Paulo, diante daquela revelação, ele conheceu a Deus, e Deus mostrou para ele: Paulo, então, eu vejo que você é uma pessoa de muito propósito, porque o que você fazia antes? Você era fiel àquilo que você acreditava, e perseguia aquelas pessoas que não acreditavam. E você foi contra os cristãos, agora você é um deles. E você perseguiu, e agora você vai virar um perseguido. Mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para a sua vida. E aí Paulo ouviu aquilo, ele ganhou uma mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem da graça de Deus. Ei, arrependam-se, creiam em Jesus, sejam salvos. Ele tinha uma mensagem clara na sua mente. Ele sabia para quem entregar essa mensagem. Foi falado aqui sobre luz e sal. Vamos pegar a luz. Um lugar que já está iluminado, se você pôr uma luz que é mais fraca do que aquelas luzes que estão lá, essa luz passa batido. Mas pega aquela mesma pequena luz e coloca no meio das trevas. Ela vai servir de sinal para que muitas pessoas até se encontrem naquela caminhada. Porque luz tem que brilhar no meio das trevas. Paulo sabia agora que ele tinha uma mensagem e que ele estava nas trevas, mas que ele recebeu a luz da revelação divina, e agora ele precisava mostrar às pessoas quem realmente Deus é, o que realmente a sua palavra quer dizer, e quem é o Senhor, e quem é o Salvador, e pregava que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. Paulo tinha uma mensagem. E olha, Paulo sabia da grande comissão. Jesus disse o quê? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Não foi o próprio Jesus que disse que iria descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos testemunhas desde Jerusalém até a Judéia e Samaria, até os confins da terra? Paulo começou a pregar onde? Não, onde ele se converteu mesmo, é daqui mesmo, é Damasco, eu vou pregar aqui. E ele pregou em Damasco, e depois ele foi a outros lugares, e a outros lugares, e a outros lugares. Agora Paulo tinha uma missão que ele conhecia muito bem. Enquanto Pedro e outros apóstolos estavam pregando aos judeus, pelo menos naquele princípio, ele sabia que Deus falou: mas não, eu chamei você para pregar aos não-judeus. Eu não sei qual é exatamente, ou como é que Deus vai te usar exatamente, mas quando você está dentro da missão, Deus vai dirigindo passo a passo. Talvez você não vai saber todos os passos, que vai te acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas a luz da palavra de Deus guia passo a passo a passo. Quantas vezes Paulo quis ir a um lugar, e ele disse assim: olha, eu quis ir a um lugar, mas o Espírito Santo mesmo me impediu. Outras vezes ele disse: olha, eu sabia que tinha uma obra do diabo ali, eu tinha que me desviar, e eu não fui. Eu tinha um planejamento. Paulo, aliás, se você olhar o mapa das viagens missionárias de Paulo, você fala: uau, esse cara é um homem visionário, que planeja passo a passo. Mas ainda assim, Paulo tinha aquela noção de que tinha que ter intimidade com Deus, para perceber que mesmo quando ele planejava, Deus poderia dizer para ele: você planejou, que bom que você planejou, mas não vai ser agora. Eu não sei, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós estamos juntos nesse propósito. Já ouvimos sobre a nossa missão.
glória de Deus, edificar uns aos outros, para fora, anunciarmos Jesus. Nós vamos viver a verdade da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, prontos para sermos apaixonados por Deus e apaixonados por pessoas. E nós vamos colocar o foco em como fazer isso, exatamente, fazendo discípulos. Nós vamos crescer em nome de Jesus. Vão se espalhar pequenos grupos por toda essa cidade. Nós vamos alcançar esta cidade em nome de Jesus. E cada um de vocês estão sendo ungidos e preparados para cumprir com esse propósito que Deus tem para nós. Sabe, eu estava orando no Tadel, e eu percebi assim, sabe quando você percebe algo no seu espírito? Que algumas pessoas se machucaram, às vezes, com o estilo de fazer discípulos, e disseram, não, essa história aí de célula, de pequeno grupo, fazer discípulo, ai, já me machuquei tanto. Não se deixe enganar pelo diabo. Volte para a corrida. Deus tem muito mais para você. Amém, amados irmãos? Amém? Que a luz de Deus venha sobre nós, desfaça todo o engano. Que a luz de Deus venha sobre nós, para que a gente possa enxergar como Ele enxerga, trazer luz, enxergar o invisível. Que a luz dessa visão divina venha sobre nós e revele o nosso próprio propósito, como Ele está fazendo nesta tarde. E que dia após dia a gente dê passos naquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém?